obrigada por vocês terem separado esse tempinho do sábado, né? Sábado é um dia de ficar mais à vontade, mas todo mundo separou esse tempinho aí para estar com a gente. Quero trazer um agradecimento já especial pelo Marcelo, que topou de imediato no WhatsApp de madrugada que eu mandei para ele, e ele topou de imediato vir compartilhar a experiência dele com a gente e aquilo que tem tanto a ver, né, com o nosso dia a dia, com as nossas atividades. A proposta é muito para ser uma roda de conversa, para a gente trocar, para a gente trazer esse momento de forma bem rica, o que vai gerar também muito conhecimento para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? O Marcelo, ele vai poder falar um pouquinho mais sobre ele, mas ele se aproximou, né, teve primeiro contato com a gente teve primeiro contato com ele através de uma ronda em Botafogo, em Copacabana, onde ele compartilhou com os atendidos e com a gente sobre as drogas, né, os abusivos de drogas, falou de cada uma, e foi uma conversa muito aberta, foi uma conversa muito gostosa, apesar do tema tão difícil, né, de ser tratado. E as pessoas se abriram, as pessoas interagiram, a gente também se sentiu muito contemplado, e por isso o convidamos para estar conosco aqui agora num espaço diferente, focado nas pessoas que estão, né, na linha de frente com as pessoas em situação de rua que a gente atende. Bem, não vou me alongar, quero passar a palavra para o Marcelo e fica muito à vontade, casa é sua, casa é nossa, né? Obrigado, Lívia. Então, boa tarde para todo mundo. Como ele falou, meu nome é Marcelo Rufino, sou psicólogo. Eu trabalho até aqui pertinho numa clínica de internação, uma clínica psiquiátrica que a gente tem tratamento para dependência química também. Vim até direto de lá, né, porque hoje eu coordeno um grupo de família, e aí saí e vim para cá. Então, já trabalho nessa área, já tem... vamos lá, eu tenho 20 anos de formado quase, e trabalho praticamente desde o final da faculdade. Eu fiz um curso de aconselhamento em dependência química, que hoje em dia eu dou aula nesse curso, numa outra clínica que eu trabalhei, e então a minha experiência já foi desde o início da formação em psicologia na área de dependência química, né? Hoje eu até... lá na clínica, que é a Espaço Cliff, aqui na Rua das Palmeiras, onde era o Colégio Princesa Isabel, não sei se vocês conhecem. Eu estudei lá. Quem? Você? É um espaço bem legal, né? Então, tem 5 anos a clínica lá, e esse ano agora, de 2017, a gente recebeu o selo ONA, né, de certificação da primeira clínica psiquiátrica no Brasil, né? A gente recebeu o 3º selo, que é o selo de qualidade do serviço que a gente oferece lá, tanto na área de psiquiatria quanto na área de dependência química. Então, assim, quando a Aline me mandou a mensagem, eu falei, tranquilo para mim, né? Eu trabalho todo sábado, e aí tem vezes que eu estou na clínica, saio direto, vou para dar aula nesse outro local. Eu falei, já vou estar perto e eu já faço. Então, hoje eu quis trazer para vocês aqui, porque lá no dia que nós fizemos, lá na praça, né, foi com a população mesmo, com o pessoal. E para mim foi muito rico, porque eu trabalho com pessoas classe A, né, para vocês terem uma ideia, uma diária lá na clínica é em torno de R$1.000. Isso só a diária. Fora medicação, psiquiatra, tudo que se faz paga a mais, né? Então é um público muito, de um poder aquisitivo muito alto. E aí foi uma experiência muito rica, assim, de ouvir o pessoal da rua, né? Eu, assim, o primeiro estágio que eu fiz, até fiz num local lá em Jacarepaguá, que chama ADEC, que é a Associação dos Amigos Dependentes Químicos. Também era uma população bem de baixa renda,
a maioria adolescentes e adolescentes que moravam em abrigo, né, tipo Padre Severino, que iam para atendimento com gilete na boca. Então uma coisa, mas essa realidade eu não estava em contato há muito tempo. E aí para mim foi muito rico e foi uma experiência muito boa, que eu pude levar para os pacientes da clínica, que às vezes, né, todos eles lá na Honda, né, disseram da possibilidade de se tratar, né, de se tivesse sentido um tratamento, uma informação antes, talvez não estivessem nessa situação. E lá, assim, a mordomia que as pessoas têm lá, muitas vezes eles não querem se tratar. Né? Tem muito paciente, talvez a grande maioria, involuntária mesmo, né? A família assina uma involuntariedade. Então, para mim também foi uma experiência muito rica e agradeço, né? Até foi através da Lúcia, porque a Lúcia é amiga da minha irmã, e aí a gente conseguiu fazer esse trabalho. Então, hoje, eu quero dar um panorama geral para vocês, como é que a dependência química ela se desenvolve. Porque é importante a gente entender o que é a dependência química. Né? A dependência química é uma doença, né? Ela está no Código Internacional das Doenças, ela tem, a gente chama de síndrome de dependência de substâncias psicoativas, porque muita gente acredita que não é doença, né? E é uma doença incurável. Ela é tratável, mas ela é incurável. Então, assim, não existe, às vezes eu vejo em algum programa na televisão que fala um ex-dependente. Não existe ex-dependente, como não existe ex-diabético, como não existe ex-hipertenso, né? Não sei se tem alguém aqui da área da saúde, né? Mas não existe. A Lúcia, né? Da área da saúde. Não existe. Então as pessoas se tratam, cuidam, né? E mantêm a doença estabilizada. E é isso que a gente fala para os dependentes químicos. Então as pessoas normalmente começam a utilizar drogas ali no início da adolescência, cada vez mais cedo, né? Uma coisa que se discute muito da maconha ser uma droga que abre porta para outras drogas, não é mesmo. O álcool é uma droga que abre porta, o cigarro de nicotina é uma droga que abre porta, né? Mas aí os pais, como a maconha é uma droga ilícita, né? Então já ficam aí apavorados quando descobrem que seus filhos estão fumando maconha e aí mal descobrem já querem internar um filho. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Para a gente poder internar uma pessoa numa clínica, a gente precisa identificar os sintomas daquela doença, os critérios diagnósticos que a gente chama, né? Então, usar droga não quer dizer que a pessoa seja um dependente. Tem gente que usa droga a vida inteira e não desenvolve uma dependência. Tem que ter uma predisposição também, né? Então a gente diz que a dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual. Tá? Isso é muito importante. E essa parte espiritual, ela é reconhecida hoje pela Organização Mundial de Saúde, né? Então esse lado espiritual é um lado que a gente trabalha também no tratamento, quando a gente, né, não tem nada a ver com religião, mas é espiritualidade, porque a gente entende que a espiritualidade tem a ver a forma como eu me relaciono com o mundo, né? Como eu me vejo, como eu vejo as pessoas com as quais eu me relaciono, como é que eu me relaciono com a comunidade de uma forma geral. Então a gente trabalha isso também. Então poder entender, né, quais são aí os sintomas e os critérios é muito importante para a gente poder traçar um diagnóstico de dependência química. Eu vou começar aqui, vocês podem perguntar, tá? Durante. O conceito básico, né? Aqui eu vou falar um pouquinho dos tipos de uso das drogas, né? Então, assim, o que são substâncias com potencial de abuso, né? São aquelas que podem desencadear uma alta administração repetida que geralmente resultarão em tolerância. O que é a tolerância? É a pessoa precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito inicial. Por quê? Ninguém começa bebendo um barril de chope. A pessoa começa tomando um golinho, uma cervejinha, e aí vai aumentando. Por quê? Porque o organismo ele vai se neuroadaptando
né? Então, ele vai se acostumando com aquilo. Então, uma cerveja faz um efeito para quem usou pela primeira vez, né? Mas depois de um tempo de uso, essa cerveja já não faz mais esse efeito. Então precisa ser 2, 3, e aí a coisa vai aumentando. Assim como o cigarro de nicotina, como a maconha, como a cocaína e as outras drogas. A abstinência também é um critério, né? As pessoas dependentes têm síndrome de abstinência da droga, né, das drogas das quais elas são dependentes. Então, a síndrome de abstinência também é um conjunto de sinais e sintomas. Então, vamos supor até, quando a gente bebe, extrapola um pouco e tal, a gente acorda de ressaca, é uma forma de síndrome de abstinência. Por isso que as pessoas dizem assim, nada melhor do que para curar a ressaca do que tomar uma outra dosezinha, né? E é verdade, porque você vai equilibrar o seu organismo novamente. Tá? Mas no caso das dependências, né, a gente tem casos de síndromes de abstinência muito graves. No caso do álcool, principalmente, pode levar até a morte, né? Convulsão e tal. A gente tem uma série aí de sintomas: taquicardia, sudorese, enfim, ansiedade, angústia, e aí são sintomas graves. E um comportamento compulsivo de consumo, que é a compulsão. Ser compulsivo por uma determinada droga não quer dizer que a pessoa ela fica o tempo todo usando, tá? Mas quando ela começa a usar, ela não consegue parar. Então o dependente é aquele que diz assim, o alcoólatra, o alcoólico, né? Vou sentar no bar, vou tomar uma cerveja. Quando ele viu, ele tomou 20, 30. Né? O dependente de cocaína diz assim, hoje eu vou dar uma cheiradinha, vou cheirar uma carreirinha. Quando ele viu, né, ele extrapolou. Né? O cara diz, vou fumar um baseado, fuma 10. Né? Hoje eu vou fumar 2 cigarros de nicotina, fumei o maço inteiro. Então isso é que caracteriza, né, também, fala. Não, eu queria te perguntar um negócio, eu já ouvi falar muito, não sei se é verdade, por exemplo, a pessoa que toma uma dosezinha de uísque, de uma bebida todo dia, Não necessariamente. Para a gente poder avaliar, a gente vai ter que ter aí, porque são assim, eu vou falar dos critérios diagnósticos, são 7 critérios. A pessoa precisa ter um mínimo de 3 critérios no período do ano anterior. Então esses critérios aqui são muito importantes, que é a tolerância, a síndrome de abstinência e a compulsão. Então se uma pessoa, aquele cara que chega em casa e todo dia toma uma dose de uísque, tem uma vida funcional e tal, e vai, toma só aquela dose, como em várias culturas, muita gente toma uma taça de vinho, né? E a gente pode pensar nisso no consumo de baixo risco. Isso não quer dizer que no consumo de baixo risco a pessoa não tenha nenhum tipo de consequência negativa. Pode ter sim, tá? O uso nocivo, que é quando começa a apresentar aí, questões mais aprofundadas dos prejuízos, e a dependência já instalada. Hoje até tem um último manual, que é o DSM-5, que diz mais do que o uso recreativo, o uso eventual, nocivo e dependência, fala de dependência leve, moderada ou grave. Então é isso que vai caracterizar, tá? E é verdade, né? A gente observa no tratamento, nem todos os pacientes que se internam são pacientes graves. Tá? Se chega a uma internação, é porque é um paciente grave. Mas isso não quer dizer que todos tenham o mesmo grau, né, de dependência. Né? Mas, por isso que a gente fala de dependência leve, moderada e grave. Mas qualquer padrão de consumo pode trazer problemas. Então, por exemplo, se esse cara que toma uma dose, como você falou, ele chega em casa e toma uma dose, mas no dia seguinte ele não consegue acordar, ele se atrasa, ele perde uma reunião, a gente já está vendo aí algum complicador. Tá? Agora, se aquela pessoa... Às vezes a gente até tem também alcoólatras funcionais, como a gente chama. O cara bebe, mas ele consegue cumprir com as responsabilidades dele. Ele não bebe só essa dosezinha, ele extrapola um pouquinho, mas ele consegue ainda manter um certo controle. Então, o que a gente chama de alcoólatra funcional. Tá? E muitos deles passam por essa fase, né? Porque quando a pessoa chega para uma internação, ela já está
uma evolução grande da doença, e aí ela fica lembrando de quando ela funcionava. Porque o cara que é um cocainômano, por exemplo, ele já teve períodos na vida dele que ele usava de noite, né? Ia pra noite e chegava em casa de manhã, tomava um banho e ia trabalhar, né? E funcionava durante o dia. Aí a coisa vai aumentando, aí chega uma hora que quando ele usa, ou, às vezes ele passa 2, 3 dias usando direto, ou então mesmo que ele use um dia, ele às vezes leva 2, 3 dias para se recuperar. E aí ele pensa assim, caramba, por que eu conseguia fazer isso quando eu comecei a usar? Porque você é um dependente e desenvolveu a doença. Então a gente deixa isso bem claro para eles, tá? Eu lembro de uma participação que eu fiz na Marinha, que assim, que também não dá para saber quem que tem a predisposição para ter dependência. Não foi até hoje avaliado essa questão disso, né? E também, uma maneira de você ver se a pessoa é dependente, por exemplo, se o cara ele bebe todo sábado, mas ele não consegue, isso já é o início de dependência, uma quebra do... Porque no caso do alcoolismo, teve um estudioso norte-americano, o Jelinek, ele estudou mais de 2.000 casos de alcoolismo, e aí ele estipulou fases do alcoolismo que podem levar aí 20, 25 anos. Tá? Realmente o que você falou, não tem como se fazer um teste para saber se a pessoa tem predisposição. Você pode avaliar algumas questões, por exemplo, você vê a história familiar daquela pessoa, né? Se tem casos de dependência na família, né? De pais, avós, tios, né? De sangue, já é uma predisposição. Nem que seja de padrão de comportamento. Né? Nem que seja padrão de comportamento. Exatamente. Tá? Mas aí, por exemplo, numa fase que é a primeira fase do alcoolismo, porque vamos supor, 10 pessoas começaram a beber juntas. Né? Dessas 10, pelo menos, vamos colocar, entre 1 e 2 vai desenvolver o alcoolismo. Só que a gente não tem como saber no início. O paciente internado lá na clínica, ele tem 74 anos. E ele é alcoólatra mesmo, né? O último episódio dele, ele bebeu 7 garrafas de vodka em 3 dias, com 74 anos. Ele já tem o fígado completamente comprometido e tal, mas ele associa isso à depressão, ele não aceita que ele é alcoolista. Né? Então, quanto mais intelectualizada é a pessoa, né? Quanto mais idade a pessoa tem, mais dificuldade ela tem de entender. Então, mas assim, por exemplo, você vê um paciente que tem a droga de escolha é a cocaína, mas o gatilho para ele usar cocaína é o álcool. Aí a gente diz para ele, olha, você não pode beber, porque é um gatilho para cocaína. Ele não aceita. Não, meu problema é com a cocaína. Bom, enfim, as drogas atuam na mesma parte do cérebro, todas as substâncias. Então, o cara vai recai... maconha que não teria problema. Então. Esse exemplo aí do... ele pode falar, eu posso fumar maconha, então eu posso beber porque a maconha não seria um gatilho, ou então? Também. Ele não pode usar nenhum tipo de substância. Entendeu? Então, é o que a gente fala, né? Se eu sou dependente químico, o meu organismo não aceita de uma forma como uma pessoa que não é dependente nenhum tipo de substância. Claro, muita gente precisa tomar remédio de uso controlado pro resto da vida, mas aí é sob supervisão, sob orientação médica. Né? Mas então a pessoa não pode usar nenhum tipo de droga. E o que a gente vê é isso, né? Acontecendo aí que tem uma recaída. Como é que foi essa recaída? Eu bebi. E aí o gatilho foi porque o álcool corta a censura. Né? Aqui, talvez... Algumas pessoas já têm tomado um porrezinho alguma vez na vida, perdeu a censura, começa a falar besteira. É verdade, porque a tua... porque corta a censura, aí o juízo crítico vai embora. Né? Então o cara pensa assim, aí chega alguém e fala, vamos dar uma cheirada, e ele fica... Né? Vamos, porque aí atua na impulsividade também. Então ele não tem freio, e aí na impulsividade ele vai. Entendeu? Então assim, se é dependente químico, não pode mais usar. Fala.
A gente falou aqui que o álcool pode ser um gatilho para o consumo de drogas, por exemplo, outras drogas para o consumo. O dependente pode criar tipo, uma circunstância social como um gatilho para o consumo de drogas, tipo, toda vez que eu vou, sei lá, na igreja, eu sinto vontade, sei lá, é o que a gente chama de gatilhos internos e gatilhos externos. Tá? E aí no tratamento a gente tem que avaliar quais são os meus gatilhos externos. Tá? E os gatilhos internos vão estar ligados aos sentimentos, às emoções e tal. Os gatilhos internos são situações que vão desencadear a fissura para o uso. Né? Então, por isso que a gente diz para um dependente químico, quando ele entra em recuperação, você não pode mais frequentar lugares, não pode mais conviver com pessoas que usam droga e você não pode, tem que mudar todos os seus hábitos. Você tem que mudar completamente seu estilo de vida. Né? Porque senão não dá certo. Como é que o cara para de beber e vai para um bar todo dia? Como é que ele para de usar cocaína e vê todo mundo usando na frente dele, ou fumando maconha? Essa é uma dificuldade com o jovem. Né? Amigos, né? Com o adolescente, que tem, né? Aí chega os pais e dizem, mas os amigos do meu filho, todos são amigos de infância e muitos fumam maconha. Mas então ele vai ter que criar uma estratégia para essas pessoas não fumarem maconha com ele quando começarem a fumar e sair. Ele vai ter que criar, e o tratamento ajuda, né, a essas ferramentas. Então, assim, eu vejo muitos casos de pessoas, de amigos, assim, olha, que falam, eu também fumo, mas eu nunca mais vou fumar na frente dele. Eu sou amigo dele. Agora, se é a droga que une, né, aí é diferente. Obrigada. Então, todo dependente não tem cura? Não. É uma doença crônica. Tá? Então, como toda doença crônica, ela tem recidiva. Então, a pessoa pode ficar... eu já vi casos, né, de pessoas recaírem com 25 anos. E voltar... 25 anos depois? 25 anos depois. Né? E volta... No mesmo patamar. Porque você tem que pensar na vela. A vela vai queimando. Se apaga a vela... Né? Aqui o tamanho. Né? A vela não cresce de novo quando você acende ela. Começa a queimar de onde parou. E a dependência química é assim. Essa questão que você falou da idade 25 anos depois, o que faria a pessoa novamente voltar? Porque ela ficou 25 anos sem consumir o álcool, o cigarro. Aí cada caso é um caso. A gente tem que avaliar. De repente ela teve uma perda muito grande na vida que ela não soube lidar. Uma perda grande, enfim. Em geral, quando tem muito tempo de distância do uso, provavelmente uma perda muito grande que a pessoa não soube lidar, a morte de um parente, uma perda de um emprego, uma separação, e aí a pessoa retoma, né, um patamar que foi onde ela parou. Então esse ato de tempo, ele fica nulo. Né? Mas se é uma pessoa, por exemplo, aí você tem que avaliar, por exemplo, uma coisa que a gente diz, a pessoa que entra em recuperação, ela tem que ter uma rede de apoio, frequentar grupo anônimo, ir para o AA, ir para o NA e os outros grupos anônimos. Uma pessoa, é difícil até uma pessoa que frequente o AA praticamente todos os dias recaia depois de 25 anos. Mas a pessoa começa a ficar bem, ela começa a abandonar, e aí esquece a doença dela. Entendeu? Fala. Como é que funciona a redução de danos? A redução de danos você continua, né, usando as substâncias, mas teoricamente para você ficar mais ativo, poder levar a sua vida normalmente. A redução de danos aqui no Brasil ficou muito distorcida, né? Porque na realidade a redução de danos veio dos países da Europa, no Canadá, Estados Unidos, assim, por exemplo, o Ministério da Saúde liberava seringa para as pessoas se drogarem e não espalharem doenças sexuais, né, como a AIDS, etc. Mas aqui ficou muito distorcido. Então tem pessoas que trabalham com redução de danos. O cara é dependente de crack, é melhor que ele fume maconha do que ele usar o crack, né? Eu não tenho assim experiência com redução de danos, assim. Conheço alguma coisa de congresso, né, de ler alguma coisa, mas eu fico assim, tenho as minhas restrições. Uma política pública para fazer algum combate às drogas sem gastar muito dinheiro. Também. Né? Então, assim, o que eu acredito meu pensamento é abstinência total mesmo.
Tá? Bom, então vamos lá. Então, a dependência química é um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, como eu já falei. Né? A gente vai ter aí os critérios. Primeiro, a compulsão para o consumo, que é aquela coisa de você não conseguir, né, ter um controle sobre o início, durante e o término. A síndrome de abstinência, com os seus sintomas e sinais. O alívio ou evitação da abstinência pelo aumento do consumo. Então, por exemplo, a pessoa decide parar de fumar cigarro. E aí ela fumava um maço por dia. E aí ela fala assim, não, hoje eu vou fumar 3, 4. Aí consegue durante uma semana fumar 3, 4 cigarros. Mas chega uma hora que dá uma fissura tão grande que aí ela retoma e aí ela fuma 2 maços, 3 de uma vez. Né? Então ela está se aliviando. Ou então o cara bebe, né? Diminuiu a quantidade, mas chega uma hora que ele vai e aí toma uma garrafa. Ou então o cara usa cocaína e aí, para dar uma aliviada, ele começa a usar anfetamina, porque é uma droga estimulante também, e aí vai ter mais ou menos o mesmo efeito da cocaína. Tá? Por isso que a gente fala alívio ou evitação dos sintomas de abstinência. O aumento da tolerância, como eu falei. Estreitamento ou empobrecimento do repertório. O que é isso? A pessoa, todas as atividades que a pessoa faz estão relacionadas ao uso. Tem fumante que não viaja de avião, porque não pode fumar. Né? Às vezes não viaja nem de ônibus, não vai nem ao cinema, então prefere pegar um filme, né? Não vai a aniversário de criança, porque não tem bebida alcoólica. Entendeu? Então, assim, as atividades todas estão focadas no uso daquela substância. Isso que a gente chama de empobrecimento ou estreitamento de repertório. Tá? E a reinstalação da síndrome de dependência, que foi o que eu falei. A pessoa vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos sem usar e aí ela recai e volta. Às vezes acontece a pessoa recair, ter uma recaída, ela usou a droga, mas aí no dia seguinte ela volta, procura o terapeuta dela, vai para o grupo, enfim, a gente chama isso como se ela tivesse tido um lapso e ela retomou o padrão da saúde, não ficou no padrão da doença. Tá? Mas muitas vezes a recaída leva ao padrão da doença. O grande lance da recaída que a gente se preocupa é a overdose, né? Pode acontecer, principalmente com drogas estimulantes. Então, não sei se essa pergunta vai atrapalhar a sua apresentação, mas eu vejo assim, essa recaída, né? Como quem dá a rede de apoio para esse dependente, como que tem que tratar com ele essa recaída? Tipo, não, olha, isso passou, você, claro, de uma maneira direta, você é dependente, mas você pode retomar o que estava antes, essa seria... Porque eu vejo, às vezes, o cara também carrega muita culpa ou negação. Sim, sim. E às vezes ele não volta até para um grupo, um tratamento, porque ele se sente culpado. Então, por exemplo, se ele voltou, o que a gente ensina ao dependente, ele pedir ajuda antes de recair. Eu não sei se vocês viram o último capítulo da novela, da Força do Querer, né, que teve uma hora que a Lília Cabral ela fazia uma dependente de jogo, né? E aí, assim, mostrando todos os mecanismos de defesa psíquicos ali, de negação, racionalização e tal. E aí, no último capítulo, quando ela resolveu se tratar, teve uma hora que ela passou na rua e viu as pessoas jogando, e aí ela ligou para o terapeuta dela, ou para um companheiro de grupo, né, ou padrinho, como a gente chama, e aí falou assim, eu estou com muita vontade de jogar, mas eu não quero jogar. Eu preciso conversar com você agora. Esse é o pedido de ajuda antes do uso. Só que tem pessoas que pedem ajuda depois. Né? Quando pedem ajuda antes, aí a rede de apoio tem como. Ou então o cara ficou fissurado para usar e ele passou o dia inteiro lá no NA, no AA. Né? Porque a vontade de usar, ela dura 5 minutos. Ela passa depois de 5 minutos. 5 minutos. Né? Se você consegue lidar com aquilo, que aí você vai fazer outra coisa.
né? Você vai desfocar o pensamento na droga, né? Aí passa. Mas pode passar e depois 5 minutos depois voltar e trabalhar 5 minutos. Sim, mas aí você vai, com as estratégias que você tem, você vai tentando dominar a fissura aí. Entendeu? Então, o pedido de ajuda, ir para um grupo, ligar para um companheiro. Dizer isso para o dependente. Dá um mergulho, né? Vai dar um mergulho, dá uma nadada, pega a bicicleta, vai Mas pedalar. resolve dizer isso para um dependente, vai passar em 5 minutos. Resolve e eles comprovam E isso. precisa dizer para ele, mas daqui 5 minutos pode voltar outra vez. Então, tipo, faz uma coisa ele mais pode questionar, e aí tá, se você conseguiu enfrentar e passou, no outro momento que aconteceu novamente, você vai saber lidar com isso novamente. Entendeu? Mas é comprovado isso. Sim. 5 minutos, qualquer vontade, de qualquer dependência passa. Só ligar os perto do pronome. Ele não vai ligar o pronome. Você ligar o pronome. Mas você pode até pensar, né? Ver se dá uma vontade de você comer alguma coisa enlouquecidamente e aí você fica. Vamos usar açúcar. Gente, você já no bolo, timer, 5 minutos. Né? E aí você fica naquela coisa assim, não vou. Depois você não pensa lá naquilo. É porque é intenso, né? 5 minutos. Na casa da minha casa eles falam isso. Mas é verdade. 5 minutos aí, cara, vai distrair, vai fazer outra coisa. Com um amigo, vai tomar uma água. Pede ajuda, bebe água gelada, chupa gelo, come uma fruta ruidosa, tipo uma maçã, uma pera, né? Cravo, canela. Vai correr na praia, vai dar uma pedalada, se tranca no quarto, grita, bota som alto e grita, faz qualquer outra coisa, menos usar. Dentro desse contexto daí, que você tinha falado lá no início da espiritualidade, vale rezar 5 minutos. Sim, claro. Isso é uma. Exatamente isso. Fazer a oração da serenidade, não sei se vocês conhecem. A oração da serenidade, que é usada no grupo, né? E diz: Deus conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, sabedoria para distinguir uma das outras. E você fica rezando aquilo. E ora, entendeu? Vai meditar, a gente trabalha com técnicas de mindfulness também, né? Então, assim, quando bate aquela ansiedade, você aprender a controlar a sua respiração, isso tudo ajuda absurdamente. É uma fruta ruidosa. Só te deixar. Ensinou a respirar, que melhor que essa. Sim. Quer um café? Não. Quero. Sem nada. Não usar. Pode ter a fissura, mas abstinência. Não, são duas coisas diferentes. A fissura é um desejo incontrolável. Tão simples, a abstinência é mais complicado. A abstinência, às vezes a pessoa tem que ser internada para poder tratar da abstinência. A fissura é aquele desejo incontrolável de usar, né? Então são duas coisas diferentes. Mas bateu aquela fissura, então, caramba, eu vou ligar, vou pedir ajuda, vou falar com alguém, vou para o grupo, vou me informar lá no grupo, vou pedir para me trancarem em casa e não deixar eu sair, né? Desculpa, é que eu acho que não entendi. Mas e a abstinência? Como que eu identifico? Qual a diferença? Eu não consigo entender a diferença de abstinência para fissura. A fissura tem uma vontade muito forte. A abstinência, o quê? Como é que eu fico? Eu não sei. São outros sintomas. São outros sintomas. Por exemplo, a fissura tem a ver com o desejo de usar a droga, a abstinência não. Abstinência do processo. A abstinência é o processo quando o organismo está eliminando a substância, então vem alguns sintomas de abstinência. Tá? A fissura, a pessoa sabe que ela quer usar. Então, a pessoa pode ter na abstinência, né, uma taquicardia, pode ter uma sudorese, uma angústia, uma inquietação, ou pensamento acelerado e tal, mas ela não está pensando em usar droga. Tá bom. A fissura ela pensa. Tá bom, mas então, quando eu tenho a fissura, um mecanismo de apoio seria esses 5 minutos e a gente tentar contornar. Na abstinência, eu, na verdade, talvez precise de apoio médico, né, de medicamentos. Também. Provavelmente. Tá bom. Tá? Tem casos graves de abstinência que a pessoa tem que ser hospitalizada. Tá bom. Teve até recentemente aquele caso do rapaz que é daqui do Rio,
que morreu, né? É, que morreu no processo de Ele estava há abstinência. 15 anos na Cracolândia, era até daqui da Zona Sul. Era daqui. E ele morreu de abstinência. A gente tem dizem que a Amy Winehouse morreu de abstinência do álcool também, né? Então, assim, tem vários casos. O organismo acostuma com a substância e quando a pessoa para de tomar, Sim. o organismo sente falta e ela morre da falta. Sim. Mas morre do quê? Morre de ataque cardíaco? Morre do quê? Pode ter até uma parada cardíaca, uma convulsão, no caso do álcool. Entendeu? Às vezes até numa angústia muito grande, numa ansiedade muito grande, a pessoa pode ter uma tentativa, né? Tentar se e acabar morrendo. Mas uma reação biológica. Sim, é fisiológico. E aí, claro, eu vou deixar a questão de. Às vezes tem sintomas psicológicos também, uma irritabilidade. Alucinação. Né? Alucinação é sintoma fisiológico. Eu lembrei daquele filme que já faz tempo que passou, Meu Nome Não É Johnny. Sim. Que ele está na cera e ele não tem mais como cheirar. E Sim. ele tem a crise de abstinência. Sim, pode ter. Alucinação, delírio, né? Que é da ordem do pensamento. Fala, pergunta. Eu fiquei focado aqui nesse lado. Algumas clínicas que a gente trabalha, elas já aceitam cigarro e outras não. Sim, lá na clínica aceita. Aceita? Aceita. A gente está querendo tirar. O problema é que é uma grande questão aí, porque teriam que todas as clínicas tirar, né? Porque assim, eu não posso fumar aqui, eu vou internar lá. Então, por exemplo, hoje lá na Cliff, a pessoa pode fumar 6 cigarros. Já foram 12, passaram para 10, depois para 8, agora são 6. E aí a gente tem um programa de tabagismo também lá dentro, uma atividade que aí a gente ajuda a pessoa a lidar com a fissura do tabaco. Isso tem a ver com redução de danos? Nesse caso do tabaco, a nossa proposta é que a pessoa pare de fumar. Porque o sucesso da recuperação é maior quando a pessoa para tudo de uma vez. E o cigarro pode ser um gatilho também, né? O cigarro pode ser um gatilho. O cigarro pode ser um gatilho. Talvez não seja a melhor pergunta para você responder enquanto trabalhando na clínica, mas do ponto de vista econômico não é interessante para a clínica parar, porque eles vão procurar outra clínica, porque em outra clínica eles podem fumar, mas sim, do ponto de vista a gente não pode puramente médico, o ideal é que não fume. Porque a gente já teve problema, não sei se foi por isso que vocês perguntaram, mas a gente já teve problema com um atendido querer que a gente levasse cigarro. A gente tem 1000 outros motivos para não querer levar, mas um para não querer é que a gente apoie uma vida saudável. Então seria mais saudável não levar. Não levar. Por isso que eles têm um horário certo para fumar, tá? A enfermagem dá o cigarro para eles, tem o horário certo e aí tem a atividade que a gente chama de tabagismo, né, que vai ajudá-los a buscar o dia D da parada. Entendeu? Mas claro, a clínica não é filantrópica. Então, né, quando é uma clínica do governo, por exemplo, aí não tem. Mas numa clínica paga, tem o lado comercial, claro, sempre vai ter, né? Mas aí a gente vai incentivando. Mas a nossa ideia, e aí assim, outras clínicas também estão comprando essa ideia de que não se fume mais em nenhuma clínica, né? Que seria o ideal. Né? Até porque para um tabagista, para se internar numa clínica, ele precisa ser numa clínica onde não tem cigarro. Senão é complicado, né? Fica complicado também. Então a gente já teve acho que 1 ou 2 casos só de tabagistas que se internaram. No início você falou que o cigarro abre as portas assim, mas isso é maconha não, isso que eu não entendi bem. Não, é porque as pessoas têm uma crença de que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Pode ser o cigarro, pode ser o álcool. Às vezes a maconha também Também. Ele quer dizer as legais também. Também, porque como é droga legal, tem muito pai que incentiva o filho a beber e quando sabe que o filho está fumando maconha, fica desesperado. Que até bebe com o filho. Na verdade é o álcool que abriu a porta. Né? Então, a gente vê isso. Eu já tive tem até uma paciente internada lá na clínica que ela surtou. Né? A gente tem vários casos de adolescentes que surtaram com maconha. Né? As pessoas acham que maconha não faz mal, que é natural e tal, mas a maconha abre surto psicótico. E
e ela surtou. Mas o pai fuma maconha, os avós, então fumava todo mundo junto. As avós, os avós, né, os pais, todo mundo fumava maconha junto. Mas ela surtou com a maconha. Aí eles não entendem, né, como é que a filha surtou, que a filha não pode mais fumar e que eles têm que abrir mão da maconha também dentro do sistema familiar. E aí o pai não entende isso. Porque ele fuma maconha a vida toda. Mas a filha dele surtou com maconha. Mas é uma questão da estrutura orgânica da pessoa, não é nem a questão psicológica. Então. Cada um tem uma necessidade diferente, né? Você não dá para dizer assim, porque a gente sabe que a maconha é uma droga que propicia a abertura de surto psicótico. Agora, por que um surta e o outro não? Né? Aí a gente vai olhar no histórico da família. Se a gente tem um caso de esquizofrenia, uma bipolaridade na família e tal, então pode, né, já explica um pouquinho ali. Mas quando a pessoa começa a fumar maconha, mesmo que tenha tido algum caso psiquiátrico anterior, ela não vai imaginar, vou surtar com maconha, né? Vou curtir, né, com a maconha. O adolescente faz isso, né? Mas a gente tem lá, eu tenho paciente de 12 anos internado. Agora, assim, eu não sei se você vai avançar desse lado, mas na questão assim, do projeto em si, na conversa, na relação com as pessoas que estão em situação de rua, né? Que às vezes nem usavam, mas acabam utilizando porque é uma rede de amizade, é uma forma, é só andar por Rio de Janeiro também, a gente pega todo mundo e tal. Como que lidar com isso? Como que ele pode buscar ajudar essa pessoa caso ela reconheça que está com essa questão? Olha só, no dia que eu fiz lá a palestra, eu perguntei, né, fui pegando as coisas, quem fez a droga? Todos usavam e todos tinham começado com a maconha. Todos que estavam ali naquele dia. E aí fora, né, álcool, cocaína, crack, etc. Né? A gente pensa assim, tá? O primeiro ponto para a pessoa paralisar é ela querer. Né? Só que às vezes uma situação de rua, às vezes é tão difícil, né, as coisas que as pessoas passam, porque elas são, para muita gente, são invisíveis, né? Então a droga acaba sendo o melhor companheiro, né? É a relação mais próxima que ela tem com a droga. Então, e aí eu vi lá todos eles, né, usam a droga para aplacar a dor emocional. Para diminuir a fome, para ficar mais quentinho, porque tá frio. Porque tá frio e tal, mas o que me chamou a atenção foi a questão da dor emocional. Né? Não tem, vocês fazem um trabalho lindo, né? Vocês os ouvem, né? E tal. Mas tem muita gente que nem olha para a pessoa. Você acha que trabalhar a busca de sentido, você focou a Organização Mundial de Saúde reconheceu o lado espiritual? Mesmo você lá nos seus atendimentos, qual é o ponto que você foca para que evite, para que dure mais esse estado de saúde, né? Porque deve ser o seu trabalho, né? Porque já que é uma doença crônica, então tem que ser combatido para melhorar o estado de saúde. Você acha que focando esse lado espiritual na busca de sentido, um sentido maior, alguma coisa que o estimule, né? Como ser humano? É o que a gente fala lá o tempo inteiro, né? Eu acho que para todo mundo a vida tem que ter um sentido. Então, se você não tiver objetivo, não souber aquilo... Hoje eu estava conversando com um paciente lá que ele vive de renda, ele resolveu se internar e ele diz assim, eu trabalho 20 horas mensais. Eu olhei e falei, caramba, que... Vira vontade de rua. Vira vontade de rua. 20 horas mensais. Mas eu falei pra ele, né? Ele falou, porque o meu psiquiatra sempre falou que eu tenho que arrumar alguma coisa, eu tenho que descobrir um objetivo na minha vida. Eu falei, tá, você sabe alguma coisa? O cara tem 53 anos. E aí, você sabe, não sei. Não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu falei, você não, de repente, né, abrir uma franquia da Cacau Show, né? Às vezes ali na equipe, a gente trabalhando, a gente fala assim, vamos largar tudo, vamos abrir uma franquia. Né? Porque todo mundo, porque às vezes a gente
gente se depara com situações muito difíceis na internação, né? Quem entra na Cacau Show está sempre feliz para comprar um chocolate, né? Então, vamos abrir uma franquia. Então, assim, eu falando para ele, você vai ter que descobrir alguma coisa na sua vida, né? E aí ele estava falando, eu fico angustiado sim, porque eu viajo com amigos de férias, né? As férias deles acabam, eu continuo de férias. Ele vive de renda, ele tem imóveis e tal, né? Eu continuo de férias. Então eu falei assim, mas férias é exatamente isso, né? Você trabalha, e aí no teu mês de férias você descansa, você sabe que depois você vai voltar. Mas eu acho até que no projeto com pessoas em situação de rua, a busca de sentido se torna um pouco mais difícil, porque às vezes eles encontram esse sentido. Mas buscar por ele é um caminho, uma jornada muito longa. Muito longa. Né? E que a frustração te visita numa escala assim, diária. Sim, o dia todo quase. E essa última semana eu encontrei um assistido lá que ele me disse que ele já pela terceira vez conseguiu juntar R$450 para alugar um local para ficar. Mas que o problema dele é o álcool e que ele consegue ficar longe do álcool. Porém, um dia falha ele usa os R$450. Porque ele falou, tem que ter esse dinheiro, tem que ir lá no mesmo dia, mas é longe, é em Nova Iguaçu, então às vezes eu não consigo chegar. No caminho, eu já gastei R$450. Mas eu falei, você já procurou ajuda, você vai ajudar, tal? Ele falou, não, se eu quiser eu fico sem. Eu acho que isso também é um caminho da dependência, né? Isso aí que ele falou, a negação. É um mecanismo de defesa, né? Mas assim, a gente tem muita gente que saiu da rua, né? Que viveu em situação de rua e conseguiu se superar, né? Tem até aquela menina, esqueci o nome dela, lá de São Paulo, que depois escreveu um livro e tal, e vivia na Cracolândia, né? Então assim, é possível, só que você não tem uma coisa que a gente trabalha na clínica, né? Assim, trabalha com reinserção social para esses pacientes que têm um poder aquisitivo alto. Mas pessoas que nunca fizeram nada na vida, que não sabem, não tem projeto, não tem objetivo. Aí você imagina uma pessoa que vive na rua, né? Como quando eu fiz estágio lá na ADEC, trabalhava com aqueles meninos do Padre Severino e tal, e eles falaram assim, não, eu prefiro ganhar R$1.000 por dia no tráfico. Sei que eu vou morrer com 20 e poucos anos, mas pelo menos eu dou casa para minha mãe, né, e tal. Tem mais sentido na vida que esse cara que vive de renda. Não, e substituir a droga por algo significativo. Significativo, né? Prazeroso. A dificuldade de as pessoas em situação de rua não tem nada significativo para pôr no lugar da droga. Exatamente. Então, e às vezes a casa não sonhada não tem ninguém para receber. Exatamente. E às vezes não adianta esse sonho por si só basta. Chegar em uma casa vazia também pode não ser muito atrativo. Eu acho muito difícil, assim, né? Trabalhar uma perspectiva, né, de mudança, objetivo, né, metas. A gente trabalha meta a curto, médio e longo prazo. Assim, com o pessoal de rua, né, fica mais complicado. A pessoa, quando ela quer, ela pede ajuda. Sim. Isso já é o básico. Às vezes eu sinto que elas pedem por indução nossa também, entendeu? Pois é. E aí, assim, tem uma coisa que a gente brinca lá na clínica, a gente fala de furor curandis, né? Assim, de você querer curar a pessoa, né? Curar, né? De qualquer jeito. Então, assim, a maioria das clínicas de reabilitação, elas fazem isso. A pessoa faz uma carta de próprio punho, dizendo que ela quer se tratar. E muita clínica, as clínicas de governo, por exemplo, a maioria não aceita mesmo paciente à revelia, só clínica particular. Né? Não é que ser tratado à revelia não funcione, funciona também. Mas aí a pessoa, com a conscientização dela, que a gente chama de consciência de morbidade, ao longo do tratamento, vai mudando a forma dela pensar a respeito da própria doença. Mas essa coisa de, eu vou insistir porque eu tenho que levar ele de qualquer jeito, né? A família faz isso muitas vezes, mas a família já tentou de tudo, né? E fica com medo da pessoa morrer e se sentir culpada, né? Mas aí vocês têm que pensar, vocês não são a família dessas pessoas, vocês são voluntários que tentam ajudar.
Então, eu acho que poderia pensar dessa forma, assim, senta, conversa, mostra, orienta, né? Mas levar obrigado a pessoa... Não, obrigado, não. Assim, a primeira vez que a pessoa, você encontrou ela na rua, na ronda. Ela aceita, né? Eu quero me internar, você poderia parar de beber, né? Tá, então eu queria mesmo. Então amanhã quem quer passar? Aí isso que ela está tentando dizer, né, Léo? No dia seguinte, pegar, passar, levar, o cara ficava 2, 4, 5 dias quando saía. Isso acontece muito. A pessoa sai no dia seguinte. De perceber realmente quanto a pessoa quer a verdade ou está querendo porque está ali, porque ele não aguenta mais, né? Mas às vezes ele fala aquilo no dia, no dia seguinte ele acontece. Já muda. Eu acho que a gente tem... Eu queria... Vou botar aqui um quadrinho. Esse é o desenvolvimento da dependência, né? Quando a pessoa começa a usar droga, ela usa por causa do efeito da droga. É isso que ela quer. Então eu sei que a cocaína me dá tal efeito, eu sei que a maconha me dá tal efeito, eu sei que o álcool me dá tal efeito. Então, a motivação para ela usar é o efeito da droga, que aí pode ser euforia, aceleração, sensação de adequação, né? A tranquilização. Cada um vai buscar ali a droga que ela quiser. Depois, à medida que a doença vai evoluindo, que a pessoa não percebe, em geral quem percebe a evolução da doença é quem está do lado de fora, que sinaliza, você está bebendo demais, está fumando demais, né? Está acontecendo isso e tal, está jogando, pode ser nas dependências comportamentais também, né? Você está jogando demais, está comprando muito, gastando muito dinheiro e tal, cartão de crédito e tal. Aí, esse momento que a gente chama de ilusão de controle, que é isso que alguém falou aqui, não, eu paro a hora que eu quiser, vocês já devem ter ouvido muitas pessoas falarem isso. Eu paro a hora que eu quiser. Ela não para, se ela está desenvolvendo a doença, ela não para. Então, a gente faz uma brincadeira do fundo do poço, nesse momento da ilusão de controle, fundo do poço no sentido assim, o que motiva ela a usar é porque ela acha que ela tem poder sobre a droga. Então, se ela tem o poder, ela vai parar a hora que ela quiser. Só que ela não percebe que a doença está evoluindo. E aí ela acha que ela tem ela usa porque ela tem problema. Mas na realidade ela tem problema porque ela usa. Né? Então, nesse momento, os mecanismos de defesa dessa pessoa estão muito arraigados. Né? A gente falou de negação. Negação é um mecanismo inconsciente. Né? Então, que é o mecanismo principal. E aí a gente tem outros mecanismos de defesa, como racionalização, intelectualização, justificação, projeção e tal, que fazem com que a pessoa não enxergue a realidade do jeito que ela se apresenta. Por quê? Se a pessoa enxergar a realidade, ela vai dizer o seguinte, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Uma das coisas que a gente faz no tratamento é quebrar esses mecanismos de defesa da pessoa, que vai fazer ela ter consciência de morbidade. Né? Então, essa pessoa que fala eu paro a hora que eu quiser, ela acredita nisso. Então não adianta chegar, não adianta. Não adianta. E a gente precisa saber quando a gente pode ir além disso ou não. Olha, eu estou tentando te conscientizar, você pensa, eu estou abrindo a possibilidade para você, qualquer coisa você me fala. Né? Senão a pessoa cria resistência também. Né? E aí a doença continua evoluindo, né? Até chegar na perda de controle. A perda de controle não necessariamente precisa ser a pessoa vivendo uma situação de rua. Né? Eu me lembro lá no dia que eu fui lá, que tinha um rapaz que disse que era chefe do almoxarifado no Hospital Samaritano. Né? Você vê que ele foi lá perdendo tudo, foi demitido por justa causa e já vivia na rua há 15 anos. Então, uma pessoa que tinha uma determinada situação razoável aí, né? Mas não necessariamente precisa acontecer isso. Eu me lembro uma vez, numa outra clínica que eu trabalhei, tinha um caso de um rapaz que já tem uns 30 e poucos anos, ele procurou tratamento, que o filho dele de 5 anos falou para ele assim, pai, não bebe hoje não. E aí ele se tocou e falou, caramba, meu filho de 5 anos me pediu para não beber, é porque tem alguma coisa errada comigo.
Né? E já um outro caso de uma senhora já de 70 anos, que o filho chegou em casa, ela estava se arrastando no chão, né, tentando ver se tinha um pouco de bebida alcoólica nas garrafas vazias para ela beber. E aí o filho falou para ela assim: mãe, eu vou te levar para o ar. Ela falou: não vou, porque no ar só tem bêbado. Entendeu? Ela não chegou no fundo do poço, ele chegou. Então o fundo do poço, na realidade, é a percepção que a pessoa faz da realidade dela. Que para um pode ser o cachorro lá na rua, ele caído, lambendo a cara, e para o outro pode ser o filho de 5 anos, ele ainda um empresário, o filho de 5 anos dizer para ele: pai, não bebe hoje. Aí ele fala: pô, tem alguma coisa errada comigo. Né? E aí, nesse momento aqui, quando a pessoa está na ilusão de controle, é difícil o acesso para ele se conscientizar, porque as defesas estão lá em cima, né? Quando as defesas começam a cair, aí a pessoa fala: realmente tem muita coisa errada comigo e eu preciso realmente buscar ajuda. Né? Aí fica mais fácil uma intervenção. Né? Pode ser que às vezes vocês peguem pessoas que estão em situação de rua, mas que não associam a situação de rua ao uso de drogas, associam a outras coisas. Ah, porque eu briguei com a minha família. Eu me lembro de um menino lá: não, vim para o Rio porque eu briguei com meu pai, porque eu não sei o que, tal. Mas ele usava, né, chegou a usar crack. Mas na cabeça dele, ele estava na rua porque ele brigou com o pai e saiu lá de Minas e veio para o Rio de Janeiro. Né? Então, essa consciência, né, do que levou a ele estar, talvez, na rua, né, por causa da droga, ainda não apareça. Né? Então, isso é uma consciência que a gente precisa ter. Né? Eu posso ir até um determinado ponto. A partir daquele ponto, eu não posso mais. E a gente lidar com a nossa impotência. Né? A gente não é perfeito, a gente não consegue salvar ninguém, a gente não consegue convencer ninguém a se tratar. A gente vai dar ferramentas para aquela pessoa, né, que ela vai precisar saber usar. Agora, é claro que numa situação como essa, a pessoa sai da internação, não tem para onde ir, vou voltar para a rua, não tem perspectiva nenhuma. Né? É difícil, então melhor eu continuar aniquilando a minha realidade. E aí isso não é responsabilidade de vocês, é da própria pessoa. Né? Então, é uma doença muito característica, né? Porque os fatores emocionais, eles são muito preponderantes mesmo. E é difícil lidar com a realidade, né? É difícil, mas para eles é insuportável. E para alguns, né, que aí a gente tem que pensar, né, lá na clínica, às vezes eu vejo e falo: caramba, o que esse cara paga aqui por mês, né, vai fazer uma baita viagem pela Europa. Né, e o cara fica, às vezes, 6 meses, 8 meses internado, e a família lá bancando pagando. Né? E aí tem esse cara que está na rua, R$50 por dia já resolvi um bocado de coisa. Já resolvi um bocado de coisa. Entendeu? Então eu fico pensando: caramba, então tem tudo, né? Aí chega aquela família e diz assim: não, mas ele teve tudo. O problema está aí. O problema está aí. Porque aí ele sai daquele contexto familiar, daquele sistema, achando que o mundo vai dar tudo para ele que a família deu. E ele vai exigir, ele se frustra, e ele vê que não é assim, a gente sabe que não é assim, né? E aí ele não sabe lidar com essa realidade. E aí aquele cara que está na rua, que vê, né, o mundo do jeito que está ali, aí é uma realidade objetiva mesmo, porque o paciente que está internado lá na clínica tem a realidade objetiva e a subjetiva, né? A objetiva é que ele tem tudo, ele tem uma mordomia, mora lá na Beira Soto, de frente para o mar, né? E o outro que mora no colchonete lá na rua, no frente. Colchonete? Quando tem, né? Quando tem, mora, bota um cobertorzinho quando tem também, né? E, enfim. Outro dia até eu ia botar um edredom meu para lavar, e aí cheguei na lavanderia, era um preço absurdo para lavar o edredom. Aí eu falei: gente, por preço para lavar esse edredom, eu compro 3, né, na loja americana, assim. Aí eu falei para
fazer isso não. Aí passei, tinha um cara, ali na Santa Clara, tinha um cara na rua, eu falei assim, amigo, toma pra você. Dei pra ele, mas já encontrei ele e não vi o edredom. Não fique frustrado. Toda semana. Não. Já uma vez perguntei, que a gente falou que ou molha, ou não, o cheiro fica insuportável. Eu já lavei na minha casa, para poder devolver para ele ficar assim, o cheiro Então, assim, são duas realidades, né? A gente pensando aqui, né, a evolução da doença é uma só. Como todos eles falaram lá. A gente começou fumando maconha. Um era mecânico, tinha uma oficina não sei aonde, que eu me lembro que ele falou, né? Mas aí foi perdendo, aí parou na rua. O outro, chefe da almoxarifado, o outro não sei o quê. Na realidade, ninguém nasceu na rua, eles não nasceram na rua, né? Mas foram perdendo. E esses que estão lá internados, que às vezes, né, eu cheguei a falar com eles, eu falei, gente, se a gente pudesse fazer uma atividade, levar vocês para ver a realidade dessas pessoas, talvez vocês se conscientizassem de uma outra forma, né? Então, mas a doença é uma só que cada um tem uma história de vida. E isso é preponderante na recuperação. Então, se eu não tenho uma base familiar, se eu não tenho uma estrutura, se eu não tenho uma estrutura social, né, que eu possa me reinserir, realmente o melhor a fazer é continuar me drogando. Né? Quando a pessoa tem todas as possibilidades do mundo, ela continua, imagina quem não tem. Né? Então, eu acho que foi, gente. Mais algum? As pessoas começam a usar droga na adolescência, então tem uma influência principal. Agora, é claro que a pessoa tem que ter curiosidade para usar. Né? Tem gente que fala assim, não tem curiosidade, não quero nada que altere o meu humor e tal, e aí prefere não. A mídia, hoje a gente não tem mais propaganda de cigarro, mas tem de bebida alcoólica. Tem de cerveja. Né? Cerveja. E o objetivo é atingir quem não bebe, porque quem já bebe já sabe se bebe redondo, quadrado, né? Vai lá, né? Agora a criança bebe assim mesmo, né? Mas aí o jovem tinha uma época que a luz de cerveja tinha bichinho, né? Aquele sirizinho da Brahma. Então isso tudo era para atingir as crianças mesmo, adolescentes, né? E esse fator que é muito importante, que são os problemas emocionais. Por quê? A pessoa, a adolescência é a fase que a gente vai descobrindo as coisas, né, e vai tendo que aprender a lidar com as mudanças, né? Então, o que acontece com o adolescente? Aquele adolescente que ele não sabe lidar, ele descobre naquela substância alguma coisa que vai fazer com que ele não entre em contato. E isso é uma coisa que a gente vê muito, né, no tratamento. Adultos que não sabem nada de sentimento, de emoção, que não sabem lidar consigo mesmo. Então, assim, a gente tem uma atividade que a gente faz que é regulação emocional. A pessoa aprender a identificar o que ela sente, por que ela sente aquilo, né? Se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou frustrado, né? Muitas vezes eles não sabem. Outro dia eu fiz um trabalho com eles na regulação emocional, que a gente fala de medo, porque tudo ia para raiva, tudo ia para raiva. Aí, falando de medo, eles iam para raiva. Eu falei, gente, a gente está falando de medo, não estou falando de raiva. Mas às vezes eles não sabem identificar outro sentimento a não ser a raiva. Né? Então é muito importante isso. Então essas questões emocionais, e aí hoje a gente vê os dependentes, né? Os adolescentes que usam droga, que normalmente têm algum outro transtorno psiquiátrico também, né? Às vezes uma bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, enfim, várias outras coisas que a gente também tem que atuar dentro desses sintomas, né? Então, às vezes, a droga ela fica em segundo plano porque tem uma doença de base aí, né? E aí essa doença tem que ser tratada também, concomitantemente. Mas muitas vezes, quando o paciente chega surtado lá,
ele vai primeiro para a aula da psiquiatria, ele tem que estabilizar. Não adianta você fazer um trabalho focado no uso de substância se ele está soltado. Dentro dos motivos do uso, para o uso, se a pessoa não tiver nenhum desses motivos, existe algum fundamento genético, cromossomial, que mesmo sem ter esse motivo, a pessoa está predisposta biologicamente, a nível de DNA e não no comportamento da família? Como a gente falou no caso da hereditariedade. Porque se a pessoa pode ter aí uma predisposição, mas nunca usar. Então ela não vai desenvolver a doença. A doença começa a atuar no momento que a pessoa tem o primeiro contato com ela. Mas assim, minha dúvida é se essa predisposição é hereditariamente, digamos assim, é por comportamento ou genético? Então, junto, né? Tem a parte biológica, a parte, né? Ela é biopsicossocial. Então tem a parte biológica, a parte psíquica e a parte social que está ligada ao comportamento. Eu vejo muitos adolescentes, convivo muito, porque eles acabam não querendo ser negados no grupo, muitos dos silenciados, nem ser aceitos, aí acabam usando. E acabam ali se ficando porque aí o cara é muito tímido. Quer ser usado. É isso mesmo. Eu acompanhei todo o processo dela e é assim. Ela não pode, porque em todas as festas assim, mas todo mundo que está no grupo. E aí mergulhou direto, foi na maconha. E é isso mesmo. Tem vários amigos dele. É a necessidade de pertencimento. Tem que pertencer, tem que se sentir querido, uma carência, a pessoa mais carente que eu conheço. E aí o cara é super tímido, né? Aí tá com um grupo, vai a uma festa e aí, bebe aí, toma uma cervejinha e tal. Aí bebe, a primeira vez descobre que o álcool atua quase como um remédio para ele, para a ansiedade dele. E aí ele fala, caramba, então agora toda vez que eu sair eu vou tomar minha cervejinha que eu relaxo e eu me sinto à vontade. Né? A gente vê muitos casos de pessoas que desenvolveram o alcoolismo porque eram fóbicos sociais. Assim, mas esse rapaz ainda não está dependente químico. Não. Ele está utilizando, mas é possível que ele desenvolva uma dependência. Se não amadurecer essa relação com as pessoas. E aí ele não consegue pensar, né, porque tem muito isso. Começa na adolescência, né, descoberta das coisas. E aí chega na idade adulta, ele não consegue pensar como se divertir sem aquela substância. Uma coisa natural, né? Aí aquilo fica muito arraigado, né? Como é que eu vou me divertir? Isso é um trabalho que a gente faz, né? E não só com adolescente, mas com adulto. Como é que eu vou me divertir se eu não beber? Então, assim, você só se diverte quando você bebe, tem uma coisa errada, tem. Né? Hoje mesmo eu levei um rapaz para dar um depoimento lá e ele falou isso, né? Ele falou, hoje para mim, estar num ambiente onde tem droga não combina em nada com a minha vida. Absolutamente nada. Então, mas para eles para eles é muito difícil isso. Como é que eu vou? Então tem a coisa também do prazer imediato, de não saber esperar as coisas, né? De querer tudo na hora. A droga, a gente costuma dizer que a droga ela é a amante ideal, né? Por quê? Porque ela é onipotente, onipresente e onisciente. Não existe nenhum ser humano assim, que vai estar ali na hora que a gente quer, né, que vai dar pra gente exatamente aquilo que a gente quer, no momento que a gente quer, que sabe de tudo. A droga faz. Então, eu sei, né, se eu quiser cheirar, eu sei qual vai ser o efeito que a cocaína vai me dar. A maconha vai me dar esse efeito, o álcool vai me dar esse efeito. Né? Então, por isso que a gente fala que é a amante ideal. E aí estabelece essa. Não fala, né? Não fala. Não te cobra nada. Exatamente. Não discute em relação. Vai discutir depois a relação com a droga, mas com outras pessoas, né? Porque aí entra os terapeutas ali, né? Mas então a pessoa tem exatamente o que ela quer. E na hora que ela quer. Então essa coisa do imediatismo, né? Do hedonismo também, da coisa do prazer imediato, isso fica muito. Hoje a gente vê cada vez mais os adolescentes assim, né? E a gente está vivendo num mundo que isso só tende a piorar. Porque é tudo, né? Alguém te manda uma mensagem pelo WhatsApp, se você demora 5 minutos para responder, a pessoa já bota 10 interrogações. Exatamente.
Entendeu? Então, assim... Me deixou no vácuo. Né? Então, aí é aquela coisa. Então, tem que ser tudo na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E isso é o que vai acontecer. E aí eu vejo isso, né? Eu trabalho com as famílias lá também, que as famílias também têm que se tratar, né? Porque o sistema é adoecido. E aí, quantos casos a gente vê que o filho é que manda nos pais, né? Quer dizer, a gente costuma dizer em terapia familiar, né, que os pais estão na prateleira de cima, os filhos estão na prateleira de baixo. E a gente vê o contrário, né? Os filhos na prateleira de cima e os pais na prateleira de baixo. Então manda, diz e tal, não sei o quê, é complicado, né? Fala. Como que você discute com o paciente de 12 anos? Né? Como que identificou? A família identificou essa... Porque ele estava todo dia no Dona Marta usando droga. Fácil. Então foi fácil. De repente você pode começar a usar uma coisa, de repente a família não está nem, né? Muito legal dele, já Em quanto tempo? 12 anos. Em quanto tempo teve esse processo? 1 ano, 2 anos? Foi rápido, né? Na verdade, ele começou a fumar maconha com a mãe. Esse era da família, que a família toda... Não, esse é outro caso. Mas ele começou a fumar maconha com a mãe. A mãe fuma, o pai fuma, são separados. Menos de 12 anos. Né? Mas é um outro caso. E aí fumando com a mãe fuma maconha, maconheira. Mas ele começou a subir morro, né? Aí para baile funk, com universidade. Porque cada droga, ela tem um comportamento, não é? Sim. Ou não? Sim. Porque, por exemplo, o alcoolista, ele não precisa fazer coisas ilícitas, né? Ele não precisa subir morro para comprar álcool. Ele vai ali na esquina... Mas tipo assim, tem uma droga que de repente deixa mais apagada. Aí traz um quadro mais de euforia. Sim. Aí fica mais... Aí o que a gente chama, dentro da classificação das drogas, a gente tem as drogas que são consideradas depressoras do sistema nervoso central, diminuem a atividade. Então, álcool, os opiáceos, né? Heroína, morfina, Não, o LSD é perturbador. Os derivados do ópio, né, já falei, e álcool, os tranquilizantes, tá? E os derivados do ópio. São depressores. As drogas estimulantes aceleram a atividade cerebral. Então, cocaína, cafeína, aqui todo mundo se drogando. Anfetamina, aí metanfetamina e tal, e nicotina. São estimulantes. Nicotina é estimulante. A maconha é perturbadora, ou a gente chama de perturbadora ou alucinógena. Então é maconha, o LSD e os chás alucinógenos, chá de lírio, trombeta e etc. E então a bala? A bala é o êxtase. O êxtase é estimulante, mas ele tem uma propriedade alucinógena também. Então é a bala e o doce que é o LSD, que é o ácido. Você pode falar de... Peraí, rapidinho, deixa eu... Eu queria voltar ao conceito de quando a pessoa tem problema psiquiátrico, né? Porque na rua, grande parte do público tem e usa droga. Aí muitas vezes eles pedem, porque eles pedem e levam para uma dessas casas de recuperação que não vai ter um atendimento focado para os dois problemas. Ele só vai ficar afastado das drogas. Exato. Qual seria, eu não sei se você tem uma opinião de qual seria a chance de sucesso ou o quanto isso poderia ser eficiente, né? Porque a probabilidade da recuperação é pequena, né? Porque às vezes eu fico pensando até na frustração dessa pessoa em ter uma expectativa, né? De sair também, de sair e voltar para o estágio que ela estava. Se você tem um paciente que é bipolar, por exemplo, tá? Bipolar ele é muito impulsivo, né? Então ele não tem freio. E aí nisso ele vai e busca droga, como joga, enfim, todos os tipos de compulsão podem aparecer ali. Então ele precisa ser tratado da bipolaridade dele. Então ter algum tipo de medicamento que atue na impulsividade, que estabeleça o humor, né, restabeleça esse quadro do humor, para que ele possa, né, entender o que acontece com ele no caso do uso de substâncias também.
Então, se a pessoa não trata da sua comorbidade, como a gente chama, fica difícil, né? Mas o CAPS seria no Rio de Janeiro essa estrutura, né? De saúde mental. O CAPS AD tem. Teria que ter se posicionar próximo. Alguém vai perguntar alguma coisa? Não, ela que estava na então, eu tenho uma dúvida quando ela fala sobre a questão de saúde mental. Porque eu já ouvi dizer que também tem os casos que a pessoa tem a questão antes e tem os casos que são desencadeados depois de um tempo de uso. E aí é diferente, assim, na questão, quando você pensa no tratamento, quando você pensa em lidar de uma esquizofrenia que pode ter sido desencadeada pelo uso de cocaína, por exemplo, ou uma coisa que veio antes disso? Como que funciona? Ultrapassou o espelho, né, que o pessoal fala. Pode acontecer sim, tá? Isso a gente avalia, porque na realidade, para você poder saber exatamente o que acontece psiquicamente com aquela pessoa, né, psiquiatricamente, melhor dizendo, ela tem que estar aí pelo menos 6 meses longe da droga. Entendeu? Porque às vezes acontece, a pessoa nunca apresentou nenhum sintoma, né, de esquizofrenia. Mas aí ela poderia ter uma predisposição. Em geral, os surtos esquizofrênicos, uma pessoa que não usa droga, pode acontecer aí, né? 19, 18, 19 anos. E a droga, ela pode antecipar o surto, tá? E aí a gente vai ter que avaliar, porque tem pessoas, às vezes, que surtaram com a maconha, por exemplo, mas pararam de usar e estabilizaram. Um paciente lá que eu atendi individualmente também, que ele surtou, né? E aí ele, depois, assim, hoje em dia ele não toma remédio nenhum, mas inicialmente ele tomava antipsicótico, aí ele ficou internado lá na clínica quase 4 meses e tal. Hoje ele está ótimo, né? Então ele não desenvolveu nada, mas às vezes acontece que aí ultrapassa o espelho mesmo, como ele falou. E aí você vai ter que tratar a questão da esquizofrenia, né? Com mais ênfase ali, porque ele realmente desenvolveu esse quadro psicótico aí, né? E se manteve, né, com uma doença psiquiátrica. Assim, o projeto, né, então, ele tenta ser bem democrático, pessoas dessa unidade de discussão. Você acha que há condições de fazer atividades, como a gente fala, atividades, para lidar com as emoções do pessoal que está na onda? Seria uma boa processo de conhecer quem está frequentando a ronda. Uma coisa que seria legal, talvez, para vocês lá, é ter um trabalho com algum terapeuta ocupacional também, que pudesse trabalhar aí. Não sei se é possível, entendeu? Tudo é possível. Tudo é possível, né? Mas eu percebi lá, assim, acho que eles precisam de um espaço para eles poderem falar dos sentimentos, né? Não é fácil viver na rua, eles poderem colocar isso. E aí tem uma coisa, todos trazem uma história de vida também, que ali naquele momento você não tem como trabalhar, né? História de abuso, né? Tudo isso é muito importante pensar no uso de substâncias também, né? Porque quando a gente trabalha dependência química, a gente pensa num sistema, né? Nós não somos só nós, né? Eu trago a minha família de origem, então eu trago a família do meu pai e a família da minha mãe junto comigo, como todos aqui. Todos nós somos assim. Então, e normalmente a gente observa isso até os nossos avós, às vezes até bisavós, que vão uma sucessão de coisas que vão acontecendo que vão ter uma representatividade em mim. Né? Então, mas infelizmente na rua não tem como se trabalhar isso, né? Então tem que ser uma coisa mais focal, tá? Mas eu acho que pode ter alguma atividade que trabalhe essa questão das emoções, dos sentimentos, da identificação, de poderem falar sobre isso. Tem um exercício que a gente faz lá na clínica, é um baralho, que a gente tem, que é o baralho das emoções, né? Então cada um, a gente, né, coloca e pede para eles escolherem uma carta, e aí cada um vem com uma emoção atrás, né? E aí a gente pede para eles trazerem à memória, né, alguma situação que eles tenham vivido ligada àquela emoção, né? E é muito rico isso, porque tem pessoas que ainda estão vivendo aquela situação, né? E aí o que a gente
gente coloca. Então, a emoção daquela pessoa relacionada àquela situação que ela viveu está a nível 100%. Né? Quando a gente tem uma memória de alguma coisa, né? Eu tive um trauma na minha vida. Quando eu lembro daquilo, eu não posso estar com a minha emoção a 100%. Tem alguma coisa errada. Né? Então, eu tenho que estar aí, avaliar e olhar, falar para ele, vem cá, de 0 a 10, né? Você daria que nota agora para a tua emoção? O cara falar 10. Então ele está 100% só de lembrar de uma situação que ele viveu. Né? Imagino que eles lá na rua vivam isso o tempo inteiro. Mudando o foco, né? Até porque eu estou dando homenagem para proteger o voluntário. Porque as pessoas que usam drogas, elas têm muita questão, podem adquirir uma manipulação. Como que a gente pode também aprender a isso, perceber isso, para não ser... para não ser manipulado? Mas que tipo de manipulação você está pensando? Você pensou de uma maneira bem aberta, assim, porque... eles são muito manipuladores, né? Eu sei que a manipulação não que retrata um caráter, mas tipo, necessariamente, não vejo dessa maneira. Mas acho que é uma necessidade porque, no mínimo, cabe medo de ter auxílio de abstinência. Sim, mas aí eu queria entender melhor assim, quando você pensou na manipulação, de que forma que eles poderiam manipular vocês? Pergunto se alguém quiser contribuir com isso, mas acho que... Porque, por exemplo, vou dar um exemplo lá na clínica, tá? Que não sei, assim, a manipulação... A manipulação no sentido de ele ter uma postura, tá? Você percebeu que ele é dependente químico? Sim. E quais são as estratégias que ele pode utilizar para obter algo de você que não necessariamente está caminhando para uma recuperação? Sim, pode acontecer, por exemplo. Vou dar um exemplo lá na clínica, né? Tem um paciente que às vezes, ele é internado e tal, aí ele quer ser o melhor, tipo, entre aspas, melhor aluno, para ele poder sair logo. Porque ele está louco para usar e aí ele já está pensando que quando ele sair, ele vai sair de lá e vai subir um coxinha de galinha no spa, né? Isso é um tipo de manipulação. Na rua, aí eu não sei exatamente como é que poderia ser o tipo de manipulação que eles poderiam usar com vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu só vou para casa de recuperação se você for me levar, vai comigo. Se for para eu sozinho, eu não vou. Uma forma, assim. Pode ser. Se você me levar de carro e ficar lá comigo e falar para me visitar. Pode ser, porque aí ele não quer ir, aí tá tentando te manipular, porque você vai dizer, não vou poder, e aí ele não vai. Pode ser um tipo de manipulação. E, por exemplo, não sei se é o caso, se essa pessoa ela tem um histórico de entrar muito em casos de recuperação, mas ter várias recaídas. Isso acontece muito. Eu tenho um paciente lá internado pela 23ª vez. A recaída não faz parte do processo? Faz. Eu costumo dizer que a recaída faz parte do quadro clínico. Faz parte. Mas se a pessoa ficar pensando sempre que a recaída faz parte do tratamento e tal, aí ela pode se manipular e dizer, não, recaída faz parte, então posso recair que eu volto, posso recair que eu volto. Entendeu? Mas eu penso que faz parte do quadro clínico, porque se é uma doença incurável, né, que tem recidiva, pode acontecer. Né? Mas tem pessoas às vezes que vão Mas isso também não conseguem se recuperar nunca. Dentro da força de vontade também. Sim. Tem um amigo do meu irmão que não bebe Guaraná até hoje. Ele diz que Guaraná lembra cerveja. Por causa da cor. Ele dá palestra na São Romão até hoje. Ele acabou com tudo. Ele vendeu apartamento com as cocaína. Ele não bebe Guaraná, que lembra cerveja. A cerveja subiu o morro e comprava cocaína. Isso é o que a gente chama de vinculação, né? Você ia perguntar alguma coisa, Bruno? O que eu gostaria de compartilhar, na verdade, é de aproveitar o seu conhecimento, né? A gente é um grupo de voluntários que tem diversos backgrounds diferentes, a gente tem poucos psicólogos e tal, então a gente acaba lidando com públicos que a gente não tem a capacitação para lidar, e o nosso instinto natural é querer ajudar de todas as formas possíveis. Então, não só de colocar numa clínica de reabilitação, fazer o acompanhamento, mas realmente ter aquele carinho com a pessoa de realmente segurar a mão e acompanhar por todo o trajeto. Só que
que a experiência tem mostrado para a gente? Em alguns casos, a gente realmente tem sido bem sucedido, os nossos atendidos têm conseguido passar pelo tratamento e saindo ainda sem uma recaída. Mas tem casos em que existe uma recaída e, claro, eu acho que abala demais os voluntários que se dedicaram tanto àquilo, e que ainda assim querem continuar ajudando, né, continuam segurando na mão e estão sempre presentes. Isso, em alguns casos, nos colocou em situações de vulnerabilidade. A gente, às vezes, vou colocar num quarto, vou colocar num lugar, com a expectativa justamente de que, cara, a gente está fazendo o melhor para poder ajudar essa pessoa. E a pessoa, por outro lado, eu acho que se aproveita, de certa forma, dessa nossa disposição em ajudar, com a promessa de que vai melhorar, de que vai seguir, e que, na verdade, às vezes o nosso auxílio ajuda ela até, assim, ela vai recair, independentemente da gente ajudar ou não. Né? Então, eu queria saber, assim, né, como que a gente, enquanto voluntário, pode, se a gente tem que ter algum limite na nossa atuação, né, e qual é a melhor forma de lidar, principalmente nessas situações de recaída? Pois isso é inerente à proposta que foi criada também, né? Porque eu acho que isso é inerente, ó. É inerente de sentir se vai trabalhar com pessoas que estão em situação de rua e que, basicamente, a tendência de criar independência química é alta. A gente tem que saber que bloquear o que pode fazer, mas é inerente que vai ter uma galera que vai se descartar, outra galera vai cair, que, em última instância, o projeto quase que substitui ou tenta reater aquela família que, por vários motivos, a pessoa rompeu, né? Ou foi rompida. Isso que você falou é muito importante, né? Porque são várias coisas que você falou aí, né? Primeiro, lidar com a frustração. A gente, né, como profissional, e aí vocês como voluntários, a gente precisa aprender a lidar com a frustração também. Né? Às vezes é horrível, né? Você vê, como fulano recaiu, internou outra vez igual esse paciente aí, né? Toda vez que ele colhe lá, que ele voltou, eu falei, cara, não é possível, né? Foi internado outra vez. Às vezes acontece da pessoa ter tido alta, saiu bem e de repente morreu de overdose. Esse ano, por exemplo, a gente já perdeu pessoas que tiveram alta, a gente já perdeu 5 pacientes. Né? Então, tem esse lado. Né? Uma coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando, que aí eu vi muito a situação que a família se encontra, né, quando ela tenta, entre aspas, salvar o dependente. E vocês acabam, de uma certa forma, se tornando a família deles. Né? Mas a família também tem um limite. E vocês, como voluntários, também têm um limite. Porque, assim, a gente não pode salvar ninguém. Tá? Acho que isso é uma coisa a pensar. Né? O trabalho de vocês é maravilhoso e tal. Né? Vocês podem tentar, vocês estão oferecendo a ajuda. Né? Mas a ajuda ela só é efetiva a partir do momento que a pessoa aceita. Marcelo, acho que a barreira é o livre-arbítrio da pessoa. Exato. O livre-arbítrio de querer levar o tratamento a sério, de querer mudar, de querer se empenhar para sair da droga. Exatamente. Ou a maconha, o que for. Exatamente. Acho que o livre-arbítrio é uma balança. Exatamente. Entendeu? E aí vocês precisam conhecer o limite de vocês. Né? Pessoal, cada um de vocês, como da instituição. Né? Qual é o limite? Né? Que aí pensando também como se fosse uma família, né? E a gente também, como profissional, muitas vezes a gente quer salvar o paciente, a gente não salva ninguém. Quem se salva é a própria pessoa. A gente dá meios, a gente é um canal, né, para que eles se salvem. Então, a gente costuma falar que nós somos facilitadores. Facilitadores, exatamente. Mas essa coisa, né, por exemplo, há 2 meses atrás a gente perdeu um paciente por overdose de cocaína.
E a overdose, às vezes a gente tem um conceito errado, né, que a overdose foi o excesso, que a overdose é o excesso da droga. Né? O que pode ser overdose para mim pode não ser para a Lúcia. Né? A overdose é o excesso da droga no organismo daquela pessoa. Né? Então, ele ficou internado 3 meses, a família muito difícil, a família não entrava em tratamento e tal, e aí ele saiu, ele recaiu, depois de sair, acho que 1 mês depois, mas já começou, assim, o processo de desinternação dele, tratamento ambulatorial já começou a faltar e tal, e aí ele recaiu, e aí estava tudo, durante uma semana, assim, tudo programado para ele se reinternar. Aí no dia que ele ia se reinternar, a ambulância estava na porta, né, a remoção, estava na porta da casa dele. Lá, né, os enfermeiros para levá-lo. E aí ele conseguiu manipular a mãe dele de uma tal forma que a mãe dele disse assim, não, ele não vai hoje porque ele disse que está melhor. E foi essa noite que ele morreu de overdose. Usou o último teco, né? Deu um teco, não vou dar um teco antes de entrar. Aí você imagina a cabeça dessa mãe, né? Ela achou que estava fazendo o melhor, na verdade. Se ele tivesse internado, talvez mais. mas aí é um se, aí não adianta. Então, a gente não pode ficar pensando nesse se. A realidade é que ele teve a oportunidade e não foi, e acabou morrendo. Né? E aí também, lá na rua, né, vocês dão toda uma oportunidade. Tem muita gente que sai de situação de rua e consegue dar uma guinada, né? Mas vocês dão as ferramentas para eles. Se eles não utilizam, aí esse é o limite de vocês. Mas, Marcelo, que a gente quer assim, agora eu vou falar na outra área, não na parte da conta. Nesses que estão saindo de casa, a gente até consegue e leva para casas de recuperação, a maioria delas religiosas, Maranatá e tal. E na hora que sai, eu acho que a gente está tendo uma falha de não ter um acompanhamento. Não sei se é o AA, o NA, ou você. Essa rede de apoio. Essa rede de apoio com conhecimento que nós não temos. Sim, e aí, é muito ou importante. eles recaem, ou às vezes, né, é uma coisa quase automática. Assim, porque senão... E leva um susto, porque a gente nem esse conhecimento que você tinha é incurável. Não tem jeito de achar que esse cara vai entrar. Não, mas eu discordo de você, porque a gente dá todas essas explicações. E aí você tem que ir, é isso que está falando, entendeu? A pessoa tem que quebrar vários padrões. Tem que ir no ar, entendeu? Eu senti muito isso com o Zé Ricardo.